Olá pessoal do Cálculo 1, então dando continuidade aí à seção 4.1, vamos estudar agora o método intervalo fechado. Então, nosso objetivo agora é encontrar valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado. Então, vamos lembrar o seguinte aqui, que primeiro vamos lembrar o seguinte, ó. Eu tenho o teorema do valor extremo que diz que se a função é contínua em um intervalo fechado, então ela tem um valor máximo absoluto, existe um valor máximo absoluto e existe um valor mínimo absoluto. Então, se existe, eu tenho que saber procurar onde eles estão. Então, eu estou numa situação aqui, eu estou numa função contínua. Eu saio de uma altura aqui f de A, chego aqui numa altura f de B. Aqui é o meu A, aqui é o meu B, função contínua, aqui é uma função f de x. Então, a gente sabe pelo teorema do valor extremo que a função, se a função é contínua e o intervalo é fechado, então a função f assume um valor máximo absoluto e assume um valor mínimo absoluto. E a gente vai querer saber agora quais são esses valores máximos e quais são esses valores mínimos. Aí a gente vai lá e observa o seguinte, ó, pelo teorema de Fermat, se existe um máximo ou mínimo local, então, e se a função for derivável nesse ponto, né, então a derivada num ponto de máximo ou mínimo local é igual a zero. Ou seja, eu estou querendo saber aqui onde ficam os pontos de máximos e mínimos, global e o máximo global e o mínimo global. Então, primeiramente, eu vou procurar aqui nos pontos críticos. Então, eu derivo a função, porque ser máximo e mínimo local é uma condição necessária para ele ser ponto crítico, né? Para ele ser ponto extremo local. Aliás, ser ponto crítico é uma condição necessária para ele ser um extremo local. Então, eu estou aqui com o extremo local aqui, né? Onde a derivada vai ser nula. Aqui eu estou com o extremo local onde a derivada vai ser nula. Então, eu calculo, encontro esses pontos, né, e vou comparar com os pontos extremos, que não são necessariamente pontos críticos. Então, aqui, ó, se eu tenho dois pontos críticos aqui, o x1 e o x2, por exemplo, eles são candidatos a ser máximo e mínimo absoluto. Então, eu vou pegar o valor f de x1, o valor f de x2, o valor f de A, o valor f de B e comparar esses valores. O maior valor vai ser o meu máximo absoluto, o menor valor vai ser o meu mínimo absoluto. Ok? Então vamos lá aos procedimentos aí aqui, né, por exemplo, o método do intervalo fechado para encontrar valores máximos e mínimos. Então, procedimento. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é o seguinte: encontrar a derivada da função e determinar aqui onde a derivada é zero ou indefinida, ou seja, onde a função derivada ela não está definida. Esses são os meus pontos críticos. Então, a primeira coisa, eu vou, nesse intervalo fechado, procurar onde são os meus pontos críticos. Então, derivo a função, igual a zero e resolvo a equação. Depois disso, a gente vai encontrar os valores da função em cada ponto crítico. Então, encontrados os pontos críticos, pega a função e aplica nesses valores. Aí a gente vai saber os valores da função nesses pontos críticos. E depois, encontrar valores ou pistas entre esses pontos críticos para determinar se esses pontos críticos são de máximo ou de mínimo. De alguma forma aí, algumas pistas que vão nos indicar aí se esses pontos são de máximos ou são de mínimos. E depois, por fim, a gente vai comparar esses valores aí, encontrados nos pontos críticos, com os valores aí de f de A e f de B, porque esses valores aqui podem ser máximo e mínimo e não ser necessariamente pontos críticos. Então, vamos lá a um exemplo. Estou com uma função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, e estou estudando ela num intervalo fechado de menos meio até 4. Aqui ele está pedindo para encontrar os valores máximos e mínimos
valor máximo e mínimo absoluto, o maior valor da função e o menor valor da função. Então a gente vai pegar essa função aqui e derivar. Pega a função, deriva igual a zero e encontra a solução. Aqui, como a função aqui é cúbica, quando eu derivo dá uma função quadrática, encontrar aqui encontrar aqui os zeros da função é fácil, né? Principalmente porque tem x aqui em todos os termos, eu coloco x em evidência. Eu posso colocar aqui o 3x em evidência, vai ficar 3x vezes x menos 2. Então a f' de zero, f' de x vai zerar no x igual a 0 e no x igual a 2. Ou seja, f' de x igual a 0, essa expressão aqui é igual a 0 quando o x for 0 ou quando o x for 2. Então eu tenho aqui dois pontos críticos. Bom, se eu tenho dois pontos críticos, então eu calculo os valores nesses pontos. Os pontos críticos aqui, 0 e 2. Então eu vou aplicar a função em 0, função em 0 dá 1 e a função em 2 dá menos 3. Função em 0, a função é essa aqui, né? Em 0, quando eu aplico 0 aqui, f de 0 vai ficar 1, e quando eu aplico 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1, que já fez a conta aqui, dá menos 3. Então, olha, são os valores aplicados nos pontos críticos. Agora a gente vai aplicar a função nos extremos aqui do intervalo, né? Não os extremos da função, né? Mas do intervalo aqui. O intervalo vai de menos meio até 4. Pego aqui e aplico nas extremidades do intervalo. Então, o f de menos meio deu 1 sobre 8 e o f de 4 deu 17. Então, aqui eu tenho a função aplicada nos pontos críticos e nas extremidades do intervalo. Um desses pontos aqui vai ser o meu máximo global e um desses pontos aqui vai ser o meu mínimo global. O menor valor é o maior valor é o máximo e o menor valor é o mínimo. Então, esse aqui, o menos 3 é o valor mínimo global, que é o menor valor, e o f de 4 igual a 17 é o meu maior valor. Então, é o meu máximo global. Então, comparando esses números, vemos que aqui, ó, o valor máximo absoluto é o f de 4 igual a 17, o valor mínimo absoluto é o f de 2 igual a menos 3. Aqui está o gráfico da função, né? Função aqui estudada apenas aqui de menos meio até 4. Então, aqui, né, o ponto x igual a 2 eu tenho um mínimo absoluto no intervalo, e aqui no x igual a 4 eu tenho um máximo absoluto no intervalo, ok? Bom, com isso a gente tem condições aí, né, de estudar os exercícios aí da seção 4.1. Então a gente vai ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com mais aulas.